Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo. Deus seja louvado pela sua vida, você que está assistindo esse vídeo. Esse vídeo eu fiz exclusivamente para o nosso grupo Irmãos em Cristo, mas também irei compartilhá-lo no Atos de Justiça. E se esse vídeo alcançou você, é porque certamente Deus tem um grande propósito na sua vida para com a sua família. Família é a base de tudo, irmãos. Família é a primeira instituição dada ao homem por Deus. Nós precisamos entender isso. Eu gostaria de ler um texto escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, 18 e 19. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa e para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Amados irmãos, amigos e ouvintes do Evangelho, simpatizantes, você que recebe a palavra em seu coração de bom grado, o primeiro ministério é a família. E nessa passagem do livro de Marcos, Jesus ele ordena que o homem que acabara de ser liberto, ele voltasse para casa e contasse tudo o que havia acontecido para a sua família. Então é um claro exemplo de prioridade. Antes de se preocupar com a salvação do resto do mundo, o foco deve ser a sua casa, meu irmão. Deve ser a sua família. Olha o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo 3, versículo 4 e 5. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como então cuidará da igreja de Deus? Meu Deus, é uma palavra que nos reposiciona para o foco. Eu particularmente conheço muitos irmãos, amigos, missionários que deixam a desejar em suas casas. Ouvi muitas histórias, até mesmo que perderam o seu cônjuge, perderam a sua família. O casamento esfriou por conta que a igreja mandava para missões e este ficava longe de casa. Amados, um exemplo de homem de Deus e mulher de Deus é aquele que é companheiro fiel, é aquele que tem fidelidade à família. Nós precisamos entender que nós estamos passando por momentos difíceis. Deus nos deu uma palavra, irmãos, que é a respeito da restauração familiar. E eu e minha esposa, nós temos buscado pagar um preço para isso. E Deus tem colocado ao nosso lado pessoas que também estão focadas nisso. Embora tenhamos problemas, adversidades todos os dias, nós precisamos nos manter nesse foco. Um exemplo de homem de fé, mas que negligenciou a sua família, é o rei Ezequias. Após ter sido curado, o profeta ele declara que ele vivera por mais 15 anos. Ezequias recebeu mensageiros do rei da Babilônia e lhes mostrou tudo o que tinha no palácio. Após isso, o profeta Isaías declara que: então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Então, a partir das Escrituras, é possível perceber que o rei se importava apenas com ele, já que ele não estaria vivo. Não se interessava como que a sua família iria viver. Então, além de perder tudo que os seus pais construíram, os seus próprios filhos se tornaram eunucos na Babilônia, ou seja, eles se tornaram escravos e não teriam nenhuma linhagem. Olha que coisa triste. Amados, herança é o que você deixa para os seus filhos, mas o legado é o que você deixa no coração dos seus filhos. E a pergunta que o Espírito Santo traz hoje, nessa palavra, através dessa palavra: até que ponto você está disposto a sacrificar pela sua família? Eu sempre estou dando conselhos para os meus irmãos em Cristo mais próximos, e o conselho é este:
Leiam as Escrituras com os seus filhos. Leia a Bíblia com o seu filho. Dobre os joelhos com o seu esposo para orar. Dobre o joelho com a sua esposa para orar. Tenham um compromisso juntos na obra de Deus. Nós não podemos negligenciar o serviço. Irmãos, a família vem antes do ministério, mas não deve ser usada como desculpa para deliberadamente negligenciar o serviço. É necessário equilíbrio, é necessário complementação e não concorrência. O exemplo do serviço inspira a família. Os filhos são influenciados pelo bom exemplo do pai, da mãe. É necessário que as prioridades estejam claras dentro de uma casa, em volta da mesa, e que servir ao Senhor seja uma delas. Olha o que diz em 1 Coríntios 9, versículo 5. É relatado que as mulheres dos apóstolos também serviam a Deus e eram ativas no ministério. Olha só, será que não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor Cefas? Olha só, nessa passagem Paulo enfatiza que os outros apóstolos e irmãos de Jesus levavam juntos suas esposas, não para passeio, mas para corresponder ao chamado de Deus em família. No capítulo 21 do livro de Atos, as 4 filhas de Filipe também estavam junto no ministério. Olha só o texto, Atos 21, 9. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Então, irmãos amados, a Bíblia nos mostra que as filhas de Filipe eram instrumentos de Deus para comunicar a palavra profética. Em Marcos 5:20, o mesmo homem que tinha sido libertado dos demônios, que pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele, após começar a sua família, espalhou a palavra para 10 outras cidades. Olha Marcos 5:20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito. E todos se admiravam. Então, Jesus ele instrui priorizar a família. E a partir dessa priorização, começa o transbordar de Deus aos que estão de fora. O ministério e serviço são complementares. São principalmente os pilares, irmãos, do crescimento da igreja. Se você faz parte do corpo, priorize o seu ministério dentro de casa. Priorize a comunhão com a sua família. Toda a família deve servir o Senhor. E esse exemplo fará com que gerações perpetuem esse legado. Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu espírito. Essa palavra é mais um vídeo, é mais uma mensagem da nossa série Restauração Familiar. E que Deus abençoe esse lindo propósito que você tem em seu coração. Mas lembre-se de priorizar a sua família, a sua casa, para a glória de Deus. Paz seja convosco.